Olá, pessoal! Aqui quem vos fala, Cris Veras. Tá preparado para mais um episódio do Pod Cris? Para levar o seu empreendimento para outro patamar e abrir a sua mente empreendedora? Pois bem, vamos para nossa clássica boa e velha bebida, papel e caneta na mão, pega o celular, porque hoje o nosso convidado foi solicitado nas nossas redes sociais. Eu recebi vários directs pedindo para abordar o assunto. E o nosso convidado é especialista em relacionamentos, programação neurolinguística, atende um monte de empresário, hipnotizando essa galera para resolver os problemas dela. Eu recebo nada mais, nada menos do que Léo Lima. Obrigado, Cris. Sensacional estar aqui com você. Que Obrigado bom. pelo convite. Vamos começar pelo que mais me perguntaram lá na caixinha. Como que o empresário percebe que ele está tão atolado de coisa, de trabalho, estressado, que aquilo começa a atrapalhar o business dele? Então, antes da gente falar disso, sabe o que é interessante? A gente observar o contexto. Porque hoje está muito em voga essa questão do burnout, por exemplo, dos sintomas de desgaste mental, de desgaste emocional. Mas é interessante a gente observar que a gente tem um contexto, hoje cultural, que colabora para isso. Concorda comigo? Porque a gente vive um tempo que todo mundo está falando em alta performance. Sim. Alta performance, tem que estar produzindo. E isso gera uma cobrança muito grande. Uma autocobrança. E assim, a gente vive num tempo que está se falando muito, que as pessoas têm trabalhado demais. Por exemplo, se você pega uns anos atrás, havia uma expectativa que com a tecnologia a gente fosse trabalhar menos. Tinha. E, no entanto, não é a realidade que apareceu. Né? A tecnologia veio e a gente parece que está trabalhando mais. O triplo! Muito mais, muito mais. Então, assim, a gente vive um tempo que é quase que uma... Não vou falar esse nome, o nome ditadura, porque não chega a ser isso, mas culturalmente é quase imposto pra gente que a gente viva na alta performance. Sabe? A gente viva-se na alta produtividade. Então isso gera culturalmente pra gente uma autocobrança. E aí ele vem se manifestar, né, em nós como sintomas. Então o burnout era algo que já se via há muito tempo e ainda não tinha esse nome. Sim. Né, uns anos atrás. Mas se via a questão da pessoa ter insônia, não estar conseguindo dormir à noite, da pessoa ter uma fadiga tão grande, emocional, uma estafa tão grande que ela fica desmotivada, né, fica sem vontade de fazer as coisas. Outra coisa que o povo foi percebendo é que com o burnout vem sintomas de ansiedade também. Né? E essa ansiedade vem tirando a produtividade da pessoa. Então ela busca estar no máximo desempenho, só que acaba que ela não consegue entregar mais. Né? Não, eu acabei de ver que eu fui ansiosa. Será? Eu já estava tão empolgada no assunto que eu esqueci da primeira pergunta. Quem é Léo Lima e qual que é o seu business? Porque eu falei de hipnose, de um monte de coisa. Ó, a doida da ansiedade. Não, mas isso é maravilhoso, é maravilhoso. O bom é quando é fluido, assim. A gente gosta que seja conversa e tudo, é muito bom. Então, o Léo Lima, né, sou eu. Eu sou hipnoterapeuta clínico. Na verdade, assim, quando eu comecei como coach. E aí eu sempre tive paixão por relacionamento. Sempre gostei muito de relacionamento. E quando eu comecei a formação em coach, eu olhei e falei assim, caramba, eu não vejo ninguém aqui falando de relacionamento. Eu vejo pessoal falando aqui de alta performance, né, de levar as pessoas a alta performance, de atender empresários e tal, não sei o que e tudo. Mas eu não vejo um nicho específico para relacionamento. Pelo menos naquela época, quando eu fiz, né, há quase 10 anos atrás, tudo não tinha ainda essa visão. E eu olhei e falei, bom, por que não investir nessa área? Né, eu gosto muito, tenho afinidade, né, já estudo algumas coisas, então eu comecei a investir. Só que dentro do coach eu estava meio limitado com as ferramentas do coach e tudo. E aí foi quando eu descobri a programação neurolinguística. E da programação neurolinguística, apaixonei, falei, cara, aqui dá para trabalhar muito bem, porque quando você está falando de relacionamento, você fala de questões emocionais. Não tem como você trabalhar relacionamentos sem trabalhar questões emocionais. Então, eu decidi investir na área de programação neurolinguística, fiz várias formações, né, formações básicas, formações master, e daí fui para a área de hipnose, porque a PNL e a hipnose andam juntinhas, assim, né, é bem bacana.
E uma acrescenta na outra. E com a hipnose, vi um outro campo a ser explorado, né? Que é dentro dessa área de relacionamento, onde eu sentia que era mais efetivo. Eu conseguia trabalhar de maneira mais efetiva, eu conseguia reprogramar as pessoas naquelas questões. Exatamente. Então, se você pegar um pêndulozinho e começar lá, compre batom, compre batom. Acho que aí a gente está falando de uma hipnose, uma programação neurolinguística em larga escala, né? Então, mesmo isso, assim, a propaganda que sim, pauta por isso é uma com hipnose? certeza, com certeza. Que loucura. Por quê? Porque, assim, entenda o seguinte, quando a gente fala de hipnose, a gente pensa que hipnose é um estado que você perde a consciência e paga mico. Né? Porque a gente está acostumado com isso. E não, na verdade a hipnose ela é um estado natural do corpo. A gente acessa a hipnose o tempo todo, esse estado de transe hipnótico. Na verdade, assim, não é a hipnose, né? É o transe hipnótico, a gente acessa ela o tempo todo. Por exemplo, você está tão acostumado a fazer um percurso de carro que daqui a pouco ele se torna automático. Sim. E aí às vezes tu chega num lugar, tu fala, ou chega em casa, será que eu tomei multa? Será que eu parei no sinal? E você não tomou multa, foi tudo tranquilo, tudo. A tua mente entrou no estado automático, porque você estava em transe. E a tua mente olhou e falou assim, bem, já que eu já sei aqui, já estou acostumado com isso, então vou permitir que ela pense em outras coisas. E aí você consegue pensar aqui no podcast, né, pensar em novas ideias e tal, novos empreendimentos e tudo. Então, esse transe hipnótico é um estado natural. E ele é um estado que ele acessa recursos mentais valiosos. Né? Então, por exemplo, quando você vê esse hipnose street na rua, você vê as pessoas, assim, a gente paga mico, né, e tudo, mas ela acessa alguns estados, como amnésia, ela esquece nome, esquece letra, tudo. Você vê o estado de alucinação, ela acha que está vendo Brad Pitt, ela acha que está vendo Angelina Jolie, mesmo? Que está vendo o dragão, sim, porque é um estado natural do corpo. Né? Só que o hipnoterapeuta, ele conduz a pessoa a esse estado. Ele é a pessoa que vai conduzir, que vai catalisar esse processo. Perfeito. Né? Então, aí tem outros estados de catalepsia. E quando a gente vai para a hipnose clínica, a gente acessa esses recursos e muito mais. Recursos de memória, por exemplo. E por que de memória? Porque, pensa, a nossa memória, ela é uma memória emocional. Então, assim, você não vai lembrar o que você comeu há 20 anos atrás. Nem há 20 dias. Não, há 20 anos atrás você não vai lembrar do que você comeu no dia tal, na hora tal. Não. Mas, cara, se foi o dia que você saiu com seu pai, que você saiu com a sua mãe, que vocês tiveram um momento especial, que era o seu aniversário e que você pediu, olha a carga emocional que esse dia tem. Então, essa carga emocional pega a tua memória e faz o quê? Coloca um selo de importância. Né? A emoção, ela é um selo de importância para a tua memória. Então, você passa por uma experiência emocional, o que a tua memória faz? Opa, tem emoção? É importante, vou guardar. Aí bota numa gavetinha. E fica lá guardado. Tipo Divertidamente, a estante lá com as Exatamente. O Divertidamente foi inspirado nisso, né? Tanto que essa questão das emoções, lógico, tem todo um estudo por trás do Paul Ekman, né? A questão das emoções, mas é exatamente isso, que a emoção ela é o que sela a memória, é o que faz a gente guardar as coisas. Então, por isso que é muito importante a gente aprender a lidar com as emoções. E a hipnose ela é uma ferramenta fantástica para poder ajudar a pessoa a trabalhar essas emoções, porque, como você falou, coloca na gaveta, mas é tipo divertidamente. Então não fica bem na gaveta. Às vezes aquela memória ela vai estar produzindo comportamentos. Ela vai estar ali gerando comportamentos ali para a pessoa. Comportamentos esses que podem ser sabotadores ou fortalecedores. Não, você tem que ser uma pessoa necessária dentro das empresas para dar treinamento. Porque ontem mesmo a gente estava gravando o podcast e eu ouvi que a maior dor do empresário é recrutamento, seleção de pessoas. Então, assim, como é que hoje, se você pudesse dar um conselho para um empreendedor lá em casa, falar assim, é você que ainda faz o recrutamento, não é uma empresa de RH, o que essa pessoa precisa avaliar nesse recrutamento enquanto personalidade? Porque hoje eu já vi que tem empresas que contratam até fazendo mapa astral. Ah, tem demais. É porque tem vários recursos aí, né? Hoje, por exemplo, eu sou analista também de perfil comportamental, né? Então, você tem vários tipos de análises de perfis comportamentais. Tem DISC, você tem aqueles que trazem questões de animais e tal, você tem o colérico, sanguíneo. Então, assim, tem vários traços de personalidade. Traços de personalidade, que são ótimos para você nivelar. Mas o que eu quero falar hoje, acho que para o empresário, que
acho que seria muito bacana, é que, primeira coisa, antes de você querer recrutar, saiba o que você quer. Tá? Por quê? Porque muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Que profissional ele precisa? Porque, por exemplo, quando você abre a sua empresa, é muito importante, lá no planejamento estratégico, né, você tem o quê? Você tem missão, né, que é o que a empresa faz, tem visão onde que ela quer chegar e tem os valores da empresa. E muita gente passa batido nessa questão dos valores. Mas esses valores da empresa, eles são fundamentais. Então, para além de colocar num currículo, eu tenho especialidade em Word básico, inglês intermediário, você tem que ter alguma visão estratégica do que a sua empresa precisa. Sim. Ao olhar isso. Assim, porque, por exemplo, você tem uma empresa que, cara, você defende um valor Sim. de relacionamento. E você tem uma empresa que ela pauta por isso, que ela, né, vive disso, de relacionamento. Então, você vai contratar uma pessoa que não tem esse valor de relacionamento? Uma pessoa que não dá importância para relacionamentos? Sabe? É difícil, porque ela não vai refletir o que a tua empresa busca. Então, muito mais do que a capacidade técnica, é muito importante o empresário, o empreendedor, ele ter em mente o seguinte, peraí, qual é o valor que eu quero que essa pessoa defenda? Porque que eu quero que ela defenda da empresa. Porque ela vai estar ali representando a empresa. Vestir a camisa, então. Exatamente. Como que ela vai vestir a camisa? Ela precisa partilhar de valores. Ela precisa partilhar dos valores que eu tenho e que eu estou refletindo na empresa. Porque uma coisa que é interessante, que quando o empresário ele começa a empreender, ele abre o seu negócio, tudo, ele está colocando muito dos seus valores ali, concorda comigo? Sim, qualquer um de nós. Então, assim, até porque eu costumo falar que empreender é acreditar. Empreender é acreditar. Você tem um sonho, você tem afinidade com aquele sonho, e tendo essa afinidade com esse sonho, percebendo que esse sonho vai te levar a lugares mais altos, e que você vê nele ali, né, você acredita que ele pode te levar a um patamar melhor de vida, que ele pode se tornar, de fato, uma realização para você, uma missão de vida. Então você acredita, você investe nesse sonho. E aí muito do que você acredita, do que você partilha, dos teus valores, é colocado ali. Então existe uma cadeia a ser analisada. Por isso que a questão emocional ela é tão importante, a questão de autorrelacionamento, que a gente vai estar falando mais aqui, ela é muito importante. Por quê? Porque a empresa, ela reflete os sonhos do empreendedor. Sim. Concorda comigo? Então ela reflete os sonhos, reflete os valores, e por sua vez, essa empresa que reflete isso, ela precisa contratar pessoas que também vão refletir, para poder fazer sentido. É uma cadeia. Se essas pessoas não refletem isso, você vai ser boicotado. Porque no final de todo produto, de todo serviço, você tem uma pessoa. A gente ainda não chegou no patamar de vender para robô, né? Para vender para inteligência artificial. Mas, assim, não sei no futuro, né? Quem sabe. Mas hoje, até o momento que a gente está... É pessoa a pessoa. É pessoa a pessoa. Então aquela pessoa que ela está comprando aquele produto, está comprando aquele serviço, que ela está acreditando, né, no que você está vendendo para ela quer ser tratada como pessoa. E você quer que ela consuma o teu produto, mas que não fique por ali, que ela faça propaganda do teu produto. Você quer que ela divulgue, que ela fale bem do teu serviço, fale bem do teu produto, né, que ela mesma seja o teu marketing ali. Porque o marketing boca a boca, ele funciona demais. Mesmo nesse tempo digital, o marketing boca a boca, ele ainda tem muito impacto. E na verdade, hoje, né, o impacto chega a ser grande por conta das redes sociais, porque a pessoa vai, e às vezes você não sabe se ela é influencer, o que ela é, mas ela ama, vamos dizer que você vai no restaurante, você ama aquele produto. Você fala, cara, e aí você chega e comenta nas redes sociais, gente, eu fui no restaurante, amei. Que eu amei. Cara, olha o marketing que você está fazendo em cima do produto. Mas por quê? Existe uma cadeia. Né? Aquele produto que chegou até você, ele veio através de funcionários que foram contratados para essa empresa, que estão refletindo valores de um empreendedor. Então, precisa ter um alinhamento. E aí a dica que eu dou para os empreendedores na questão de recrutamento é: observem, sim, a capacidade técnica. Mas antes de observar a capacidade técnica, observem a capacidade que a pessoa tem, os valores que a pessoa partilha.
se coadunam com os seus, né? Sim, por exemplo, no livro Como Fazer Amigo e Influenciar Pessoas, ele traz uma estatística muito legal. Ele pega um estudo que foi feito entre engenheiros. Uhum. E é curioso porque engenheiro é uma profissão muito técnica, concorda comigo? Muito técnica. E eles fizeram uma estatística de que quais eram os engenheiros mais bem-sucedidos financeiramente. Sabe o que é interessante? 85% dos engenheiros bem-sucedidos financeiramente eram bem-sucedidos por terem capacidades além das condições técnicas, capacidades relacionais. Então são as novas skills que todo mundo tanto fala. Exatamente. Essas capacidades relacionais levaram a eles a patamares muito maiores. E só 15% eram bem-sucedidos única e exclusivamente por capacidade técnica. Só 15%. Nada. Então, é algo que a gente que é preciso ver, essa questão do relacionamento. Só que, quando a gente fala em relacionamento, a gente também está falando de inteligência emocional, de gestão emocional, porque a gente que lida com pessoas, cara, quantas vezes você já não trabalhou com uma pessoa difícil de se lidar? Uhum. Quantas vezes você já não teve um chefe difícil, sabe? Já teve uma pessoa que dificultou muito a tua vida no trabalho? E a gente está sujeito a esse tipo de influência o tempo todo. O que muda, né, o jogo, é a capacidade que a pessoa tem de se relacionar. De usar essas emoções que ele tem ali e dele não se tornar refém delas. Então você me fez pensar aqui, o dono de um negócio, o empreendedor, quando ele está ali pensando, né, está montando a sua equipe, o seu dream team, às vezes se ele não tiver a capacidade, essa sensibilidade, é melhor ele terceirizar para uma empresa de RH, para um recrutador especializado, ou buscar numa agência, do que ele ficar lá, mande seu currículo, não sei o que, estamos contratando. Sim. A chance dele se frustrar é menor. Talvez, mas assim, o mais importante é que quando ele contratar essa empresa, ele deixar bem claro os critérios que ele quer, não só técnicos, mas os critérios relacionais que ele quer nessa pessoa. Então, cara, eu quero pessoa que partilhe dos valores da empresa. É isso. Para quê? Para que esse RH especializado, para que essa empresa terceirizada, ela faça dinâmicas onde os valores da pessoa venham à luz. Entendi. Por exemplo, eu atendi uma cliente tem uns anos atrás, ela estava desempregada, e aí ela se inscreveu para fazer um recrutamento de uma grande empresa. E assim, tinha muita gente na empresa, ela estava preocupada e tudo mais. E a empresa seguia essa linha. E o que eu trabalhei com ela? Quais são os seus valores? Quais são os seus valores? Quais são os valores da empresa? O que você pretende fazer na empresa? Ah, eu vou fazer isso, fazer... Não, peraí. Antes da parte técnica. O que você pretende fazer pela sua empresa? E aí ela começou a parar, ela começou a ter um choque de realidade ali. Uma outra visão. Uma outra visão. Resumindo, ela está contratada já tem uns 2 anos mais ou menos. 2 anos e meio. Maravilha. Né, trabalhando. E ela eram 2 vagas para mais de 100 pessoas. Então, assim, mas por quê? Porque ela entendeu essa questão dos valores e isso foi valorizado pelo recrutamento. Eu não sei, eu sei que essa empresa é uma grande empresa, então não sei se era terceirizado ou a própria empresa, o próprio RH da empresa já tinha esse know-how a respeito disso. Mas eu sei que a questão de valores foi algo... E ela está super satisfeita. Ela está super satisfeita trabalhando. Porque ela entendeu, faz parte do que ela acredita. Exatamente. Chega mais no seu consultório. Empreendedor ou os funcionários? Olha... Quem está mais traumatizado, o empreendedor ou o funcionário? Olha, eu falo que é por épocas. Tem épocas que vem muitos funcionários, né? Tem épocas que vem, por exemplo, executivos de alto escalão, assim. E tem épocas que vem empreendedores, que falam, cara, eu tô frustrado, não sei o que acontece com a minha empresa, que tal, tudo. Eu fui roubado na minha empresa, né? Tem gente que chega nessa condição. Tem gente que chega e fala, meus funcionários falam tudo que eu sou difícil, que não sei o que e tal. E eu não sei se eu sou difícil mesmo. Então olha pela própria fala da pessoa e fala, calma, vamos lá. Né? Então é bem interessante porque é de épocas, assim. Mas recentemente tem vindo muita gente que está em posição de chefia, de liderança. Então a pessoa ela é muito técnica. Sim. E aí ela assume uma posição de chefia onde ela vai ter que lidar com pessoas. E ela estava acostumada a ser apenas técnico naquela área. E aí, quando ela está agora à frente de uma equipe, ela,
peraí, eu preciso de habilidades para poder lidar com essa equipe. Porque eu tenho equipe de todo... Por falar em habilidades, quais habilidades dessas novas soft skills que todo empreendedor, que todo bom empresário precisa ter? Me dá umas 3 soft skills aí necessárias. 3 soft skills necessárias. Ótima pergunta. Bem, primeira delas, eu acho que o empreendedor ele tem que aprender a ter um coração ensinável. O empreendedor? Sim. Veja bem. Ele tem que aprender a ter um coração ensinável. Por quê? Tá? Porque as pessoas vão errar. Você vai errar. Sim. Sabe? O teu funcionário vai errar. E se você não tem um coração ensinável para poder entender, sabe, ter a humildade necessária para poder entender isso... Que errar faz parte. Que errar faz parte do processo e, na verdade... É porque a tal da auto-performance. Exatamente. E, na verdade, você tem que errar para aprender. Você não começa sabendo. Você não começa acertando 100%. Pessoas bem-sucedidas, a gente olha para elas, mas não vê a trajetória por trás. Quantos nãos essa pessoa já recebeu? Quantas vezes que elas erraram? Né? Então, assim, por exemplo, cara, Sylvester Stallone, quando você olha para a história dele, foi um cara que empreendeu demais. Aí tu fala, empreendeu, mas ele é empresário? Tudo. Sim, hoje, né, ele é empresário, mas ele teve uma visão e ele lutou, ele apostou tudo que ele tinha nessa visão. Mas ele recebeu muitos nãos. Um monte de não. Quantas vezes ele foi rejeitado como ator? Até porque ele não era o exímio ator, mas um excelente roteirista. Né? Então, assim, até ele se tornar rock, né? Até ele trazer a história do rock e tudo, foi uma luta. Ele teve que vender o cachorro dele. Né? Ele vendeu o cachorro dele, depois ele comprou, depois com dinheiro e tal. Então, assim... acho que a primeira soft skill que é necessária é a pessoa desenvolver essa humildade, esse coração ensinável, essa capacidade da pessoa aprender com os erros dos outros. A segunda, eu vejo como a questão de empatia. A pessoa precisa entender empatia. Só que para você entender empatia, é curioso que você precisa aprender a olhar para si. Ah, é? Sim. A empatia eu achei que era para o outro. É uma consequência. Eu gosto muito, né? Quando eu comecei a estudar nessa área de desenvolvimento humano, procurei várias bases filosóficas. Mas vou te falar, que eu mais me identifiquei foi a base filosófica cristã, né? A base filosófica bíblica. Por quê? Cara, a Bíblia é muito rica e às vezes a gente não estuda ela com essa base filosófica mesmo. A gente só olha o texto direto e não muito entende. Legal essa sua visão. E é muito curioso porque Jesus, ele pega os 10 mandamentos e resume em 2. Primeiro, amarás a Deus sobre todas as coisas. Né? Beleza. E o segundo, ele fala, amarás o próximo. Para por aí? Não. Como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Ele coloca uma condicional. Ele fala, amarás ao próximo. Como? Existe uma forma de amar o próximo. Como você se ama. Se você não se ama numa medida saudável, você tem base para amar o próximo numa medida saudável? Não tem. Pensa, é uma coisa bem simples. Você tem maçã. Eu preciso de laranja. Você tem como me atender? Não. Você só dá aquilo que você tem. Então, essa base de ter um relacionamento saudável consigo mesmo, ela é fundamental. E a gente precisa aprender a ter esse relacionamento saudável. E a terapia, ela conduz a pessoa a isso. Esse processo terapêutico, esse processo de autoconhecimento, nada mais é do que uma busca de autorrelacionamento. E aí é interessante porque eu escuto muito jargão, né? E eu sempre fui aquela pessoa que perguntava, tá, beleza, e como? Porque chegavam pra mim, você precisa se amar. Ou vejo as pessoas, não, você precisa se amar. Você precisa se amar mais. Se amar mais, mas eu ficava perguntando, tá, beleza, como? Como é que ama mais? E aí quando você pergunta como, né, aí é a hora que para, né? Não, aí você vai achar o teu jeito e tudo. E eu te falo como. Você ama o que você conhece. Você ama o que você conhece. Se você não se conhece, como é que você vai se amar? Então, o empreendedor, ele precisa aprender a se conhecer, a se relacionar. Entender, peraí, como eu funciono? E é curioso porque quando você olha para essa realidade de como a gente funciona, a gente esbarra, inclusive, em algo que é muito citado na Bíblia e muito confundido, que é integridade. Muita gente confunde integridade, já ouviu essa palavra? Aquele cara é íntegro, né? Como aquele cara é íntegro, aquela pessoa é íntegra e tudo. E a gente confunde integridade com honestidade. Aquela pessoa é íntegra, ela é honesta. E se eu te falar que não é isso? E é o quê? Íntegro é ser inteiro.
Mentira. Íntegro Nossa, é que ser inteiro. ilusão, né? Íntegro é ser inteiro. O que é isso, ser inteiro? É você aprender a olhar para você como um todo. Peraí, eu estou me olhando como um todo, como um ser humano. Então, como ser humano, eu tenho limitações, mas eu tenho potencialidades. Eu tenho qualidades e tenho defeitos. Eu tenho sonhos e tenho frustrações. Eu me olho de maneira completa. Eu aprendo a me olhar de maneira completa e entender. E quando eu olho, me entendo e aprendo a me acolher, né, do jeito que eu sou, e quando eu falo assim, se acolher não é se conformar, tá? Porque você se acolhe, você entende que tem uma limitação, um defeito, e você também, né, agora que eu entendo que eu tenho, que eu acolhi isso, que eu sei que eu tenho, agora eu vou correr atrás também de mudar isso na minha vida. Né, agora eu entendi. Para ser empático, eu preciso ser íntegra. Perfeito. Porque o que acontece? Quando você não se ama numa medida saudável, tá? Você se relaciona consigo mesmo através de uma coisa chamada medo. Então você rejeita partes de si mesmo. Porque você não quer aceitar isso. Não dá tempo. Sabe? Você não quer aceitar. Então você não quer aceitar, e é curioso porque você pode rejeitar tanto partes ruins como partes boas. E isso vai refletir direto em como você olha para o outro. Então pensa o seguinte, se eu rejeito mesmo partes boas, capacidades que eu tenho, qualidades, eu vou conseguir aceitar que o outro tenha qualidades? Não. Eu vou olhar para o outro e vou ter inveja. Por exemplo, a Cris está apresentando um podcast, olha que bacana, né, e tudo. Em vez de eu vibrar com você, de eu falar, cara, que legal, tudo, falar, mas também, né, ruiva do jeito que ela é, ela toda elegante, tal, virou blogueirinha e tudo mais, para ela é fácil. Tudo. Por quê? Porque eu não consigo aceitar que eu tenho. A sua integridade. Exatamente, então. Eu não consigo aceitar que eu tenho qualidades, que eu tenho potencialidades que poderiam me levar a lugares tão altos quanto você. Você já pensou que você tem que dar treinamento nas empresas? Já. Porque para além do seu consultório, eu tô achando que você tem que ir nas empresas, olha, sim, pessoas... Vamos. Um Paulo Vieira dentro das empresas, sabe? Não, para além do que você está fazendo na sua empresa, além de você ser parte dela, você tem o seu inteiro. Sim, exatamente. Porque quando você aceita que você tem defeitos e qualidades, porque assim, quando você não aceita em você seus defeitos, você olha para o outro e não aceita os dos outros. E você julga. Você julga, você condena, você é pronto para condenar ali. Mas quando você olha para si mesmo, entende que você tem potencialidades e aceita elas, entende que você tem defeitos, aceita eles, qualidades, aceita elas e tudo. Você não se conforma com os seus defeitos, você quer mudar e tudo. Você consegue olhar para o outro, mesmo que ele não tenha os mesmos defeitos, as mesmas qualidades que você consegue ter empatia. Você consegue olhar e falar, pô, eu entendo. Esse cara tá tendo dificuldade nessa área, né? Essa mulher tá tendo dificuldade nessa área, e eu entendo. Por quê? Porque eu tenho dificuldades em outra área. Mas também tenho dificuldades. Sim. E eu consigo ter empatia. Então, essa empatia, ela é, para você desenvolver... Eu já achei ela profunda. completíssima. Exatamente. Para você desenvolver, para o empresário, para o empreendedor desenvolver ela, ele precisa buscar esse relacionamento. Que só tem a acrescentar para ele. Só tem a acrescentar. Porque isso vai levar ele em novos patamares. Então você acredita que o empresário... Sim. Você acredita pro empresário... Aliás, você... né? Pode dizer igual o Paulo Marçal, é um ex-coach? Sim. Sim, hoje é muito importante quando a gente vê, hoje é uma crescente em Brasília, a busca por cursos, sim, né, por mentorias, por Nossa, tem demais, muitas. Imprescindível para o empresário, é muito importante que ele busque isso para que ele leve esse background para a empresa dele. Sim, é importante. É importante ele investir em pessoas sérias, lógico, né? Tudo, mas é importante ele entender que primeiro ele tem que buscar para ele. Porque lembra que eu falei que é uma cadeia? Então é tipo no avião, primeiro você põe sua máscara, depois você põe na criancinha. Ele busca para ele e isso vai refletir na empresa dele, porque a empresa é como um filho. Sabe, a empresa, o negócio do empresário, do empreendedor é como um filho. Então, perceba, quando você está lidando tá atendendo crianças, cara, olha para o casal. Pode ver que se a criança está com problema, o casal está com problema. Que alteração! É sério, se a criança está com problema, o casal está com problema. Então, assim, reflete, esse relacionamento reflete na criança, né? E, por consequência, quando a gente está olhando para o empresário, é a mesma coisa. Então... O autorrelacionamento dele com ele mesmo, a forma como ele tem se relacionado, a forma como ele tem vivido a vida dele, vai impactar no negócio dele diretamente e vai impactar, consequentemente, os funcionários e lá no cliente dele.
Então é uma tríade. Um empreendedor doente pode ter uma empresa doente que certamente vai estar com uma casa doente. Exatamente. Então, ele começa colocando a própria máscara para salvar essas outras pontas. Exatamente. Então, assim, por exemplo, quer ver um exemplo bem prático disso? Lembra que eu falei, quando a gente fala de empreender, a gente fala de acreditar, concorda comigo? Sim. E quando a gente fala de acreditar, você está usando o quê? A fé. Né? Você tem fé. A gente às vezes não pensa, a gente pensa fé só num cunho religioso, né, e tudo, mas você está colocando fé ali, porque você está colocando esperança, você está acreditando ali. Só que a fé, ela é o quê? É como você observa, interpreta e transforma a realidade. Isso é a fé. E ela é expressa por meio de crenças. Ela é expressa por meio de crenças nossas. Então, por exemplo, se a pessoa, né, eu falei aqui, né, que vejo a filosofia bíblica e tal, por quê? Sou cristão também. Como cristão eu tenho afinidade, apesar de gostar de vários outros filósofos, vários outros pensadores e tudo, mas como cristão tem essa afinidade. E isso é o quê? Minha crença. Né? Ela expressa a minha fé, a forma como eu interpreto a minha realidade. Só que às vezes a gente lê, né, ouve falar que a fé move montanhas. Eu ouvi falar? Já. A fé move montanhas. E de fato a Bíblia traz isso, né? Que se você tiver a fé ali do tamanho de um grão de mostarda, você vira para a montanha, vai, sai, tudo. Só que a gente esquece a aplicação diária que a gente tem. Por quê? Porque lembra que eu falei que a fé, ela é expressa através de uma crença? Sim. Se você tem uma crença limitante, o que vai acontecer? Não vou dar conta. E a crença, ela tem uma coisa muito interessante, porque ela quer se realizar. E ela se realiza. Eu atendo muita gente, né, nessa área de relacionamento, muita gente também que quer entrar em relacionamentos, né, no relacionamento afetivo. Então não é só para casados, também é para solteiros. Não, para solteiros. Na verdade, eu tenho mais público solteiro do que casado, né, hoje eu tô com mais público. Tem épocas e épocas. Mas é curioso, porque é o seguinte, Cris, essas pessoas, muitas vezes, né, chegam para mim, a menina fala, eu tenho dedo podre. Eu só escolho o cara que não presta. Tem 10 caras que estão a fim de mim. Eu miro exatamente no que não presta. Só que aí você vai examinar a crença dela. Ela acredita que não tem homem que presta no mundo. Ela acredita que todo homem trai. Ela acredita que é normal do homem bater na mulher e tudo. Ela acredita em coisas. São crenças dela. Bem ruins. E muito ruins, muito limitantes. Só que a crença, ela quer se realizar. E o que acontece? A palavra tem poder. Não é expressão da fé? Né? Lembra que eu falei, a crença é a expressão da fé? Então a fé dela, ela vai trazer o que para ela? Vai atrair o quê? Vai fazer com que ela se foque em quem? Em caras que vão proporcionar isso para ela. Lógico que eu tô falando de mulher, mas serve muito bem para homem. Né? E, nossa, quantos homens que eu já atendi também que falam, meu irmão, só tem mulher interesseira no mundo, só tem mulher que me dá trabalho no mundo. Eu falo, é mesmo? Só tem mulher que, sim, do mundo inteiro, só tem mulher desse jeito e tudo? Ele, é tudo. Eu falei, é mesmo? Tá, então, cara, por que vocês estão ofendendo minha esposa? Minha esposa não é assim, cara. Não, peraí, não é nada com a sua esposa não, entendeu? Sabe? E é engraçado isso, porque você percebe que é uma questão de crença. E aí você tem crenças limitantes e crenças fortalecedoras. E por que aí entra esse papel da inteligência emocional? Por quê? Porque quando essas crenças, elas vêm com base, elas são aprendidas. Ou você aprende através de uma experiência, ou você aprende ela através de um ensinamento. Alguém te ensinou. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da mulher que acredita que homem não presta, né? Ou a mulher, ela passou por uma experiência péssima, ou ela viu alguém passando, ou a mãe dela passou e virou para ela e falou, filho, é o seguinte, o homem não presta. Nenhum homem presta. Pronto, uma crença aprendida. E essa crença, ela vai moldar comportamentos dela no futuro, vai levar ela a relacionamentos. Então, se a pessoa não conseguir olhar para si, entender, peraí, quem eu sou, como eu estou pensando, quem sou eu para mim mesmo, tudo. Cara, por que de todos os homens que eu estou escolhendo, de todas as mulheres que eu estou escolhendo, só está vindo isso? E ela começar a perceber que tem isso, ela nunca vai mudar. Entendi. Então, e o que o processo terapêutico ele vai fazer? Vai ajudar a pessoa a desenvolver esse autorrelacionamento e perceber, caramba, cara, eu tenho uma crença limitante desse jeito. E serve para empreendedor, e eu estou trazendo a questão de relacionamento. Eu ia te perguntar isso. Pensa comigo, o empreendedor, o cara, ele quer, ele precisa lidar com pessoas, só que ele não consegue falar em público.
Ele precisa de pessoas para investir no negócio dele, para acreditar no negócio dele com ele. Ele não consegue falar em público. Ele precisa administrar uma equipe e ele não consegue falar em público. Por quê? Ele tem uma crença que faz ele acreditar que ele não pode falar em público, que ele não consegue falar em público, que ele não tem capacidade de falar em público. Então ele precisa vencer essa trava. Exatamente. E aí quando ele consegue olhar para si mesmo, primeiro reconhecer, cara, eu tenho isso. Cara, por que eu tenho isso? Poxa, lá no passado, e aí a hipnose é muito bacana, lá no passado eu tive uma experiência com 8 anos de idade, com 10 anos de idade, na frente da sala de aula, onde eu fui apresentar um trabalho e riram da minha cara e tal. E a partir daquela experiência a pessoa criou essa crença. E aí isso travou ela. Só que ela, peraí, hoje eu me conheço, eu entendi que foi isso que aconteceu. E aí, através da hipnose, da programação neurolinguística, a gente faz um trabalho de ressignificação. Da pessoa conseguir olhar agora com olhos de adulto, não mais de criança. Né? Ela conseguir pegar e gerir aquelas emoções que ainda o afetam, que estão afetando comportamentos dela, que estão afetando a base de decisões dela, que estão atrapalhando as emoções dela. Por falar em crença, você falou em crença e uma das perguntas que chegou no direct para mim foi: eu tenho que dar conta de tudo. E eu tô acabada, esgotada. É o tipo de coisa que o empreendedor chega lá no seu consultório e fala? Demais, demais. Como é que ele vence essa crença de concentração, de centralização? Recentemente, né, eu tô atendendo alguns empresários e recentemente tive uma cliente que, cara, ela falou, eu tô empolando toda, né, e, assim, tô num momento de estresse que, cara, parece que tô com catapora. O corpo dela já tá reagindo. O corpo já tá reagindo, né, e assim, é uma questão emocional, né, no caso dela é uma somatização. Então, assim, a gente tinha começado falando da questão do burnout, do porquê, né, dos sintomas e tudo, que se enquadra justamente nisso. Porque quando você tem, né, os sintomas mais clássicos, que são alteração de humor, né, a pessoa que ela tem uma oscilação forte de humor ali, ela não consegue se controlar emocionalmente, hora tá muito triste, né, hora aí fica eufórica demais, aí daqui a pouco já tá depressiva e tal. Isso é um sinal de fadiga emocional, de fadiga mental. Né? A gente tem a questão da insônia, né? Tem a questão de... A irritabilidade. Não, a irritabilidade quando a gente tá extremamente atarefado, a gente tá, como diz meu marido, por um fio o dia inteiro. Exatamente. Então, é bacana quando a pessoa ela desenvolve, né? Ela percebe que ela desenvolveu essa crença. Cara, eu tenho que dar conta de tudo. Não, mas eu não conheço um empreendedor que não fala isso. Não, sim. Ela tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Só que o que ela está fazendo? Ela está se desensibilizando. Ela está se transformando num robô. Ela não está olhando para si, né? Essa pessoa, esse empreendedor, ele não está olhando para si enquanto ser humano. E, na verdade, ele está colocando que ele é um robô. Que ele é um robô. Eu sou um robô orientado a resolver problemas, a dar conta de tudo, a fazer tarefas. Espera aí. E um monte deles fala assim: quem disse? Se eu parar, meu negócio para. Exatamente, mas é uma crença. E o que a crença faz? Ela quer se tornar real. Entende? Então, se ele conseguir, se ele virar e falar assim, peraí, essa é a única forma de pensar? Essa é a única forma de acreditar? Porque o bom líder não é aquele que resolve todos os problemas. O bom líder é aquele que sabe gerir bem uma equipe e explorar. E assim, eu não gosto muito dessa palavra de explorar, né? Mas assim, aquele que ele aproveita o potencial de cada pessoa da equipe. Por exemplo, eu não sou muito bom em matemática, de fato eu não sou mesmo, né? Assim, não, nunca fui muito bom com números, não. Meu negócio sempre foi mais a área das humanas, né? Eu gosto muito de história. Até porque a gente fala pelos cotovelos. Sim, quem gosta de relacionamento geralmente é assim, né? Exato, geralmente é mais objetivo. E aí, eu tô com uma empresa, eu vou fazer a contabilidade da minha empresa? Eu dou conta? Se é uma área que inclusive é deficitária para mim? Lógico, eu tô falando que contador mexe só com matemática, não. Só tô dando um exemplo. Sim. Tá? Mas a gente erra até continha de padaria. Sim, e erra mesmo. Então, peraí. Cara, vamos colocar uma pessoa... quem que eu tenho aqui na minha equipe que tem essa afinidade, que tem isso? Ou eu preciso de alguém com essa afinidade? Então, cara, peraí, vamos pegar esse cara. Vou delegar. Vamos aprender a delegar? Vamos delegar para ele. Eu preciso de alguém bom de relacionamento, eu sou péssimo em vendas. Cara, então
pô, eu vou desenvolver algo para poder aprender a vender, beleza, desenvolva, vai ser ótimo. Mas saiba que você vai levar muito mais tempo e vai chegar uma hora que você empreendendo, você não vai ter condição de estar à frente ali vendendo. No operacional, então. No operacional. Então, pô, por que não contratar ou aproveitar uma pessoa que tem facilidade e investir nela? Colocar ela para desenvolver esse lado, porque ela vai te ajudar a vender bem. Incutir habilidade, responsabilidade, autonomia. Sim. E aí entra essa questão. Só que o empreendedor ele só vai conseguir fazer isso se ele conseguir olhar para ele como humano. Enquanto ele olhar como robô, cara, ele vai ser o cara que vai viver debaixo dessa cultura de alta performance. Onde ele vai sentir culpa por descansar. Estou descansando aqui. Não posso descansar, eu tenho que pensar, eu tenho que resolver e tal. Chega gente lá assim com essa história. Chega demais. De, tipo, não posso tirar férias. Ou tem demais. O empreendedor, eu conheço gente que deve ter uns 10 anos que não tira férias. Conheço também. Não, gente que tá na praia resolvendo as coisas, assim, tá de frente pro mar, aquele visual maravilhoso, lindo e tudo. E a pessoa ali resolvendo, cara, peraí, eu tenho que resolver isso daqui, papapá, tudo. Peraí, viajou pra quê? E hoje, não tá se vivendo essa cultura muito forte. E as pessoas estão aceitando. E está sendo, inclusive, motivo de orgulho, tá? Porque qual que é o problema? O problema é que as pessoas estão se orgulhando de trabalhar muito. Porque a gente tem uma cultura que fala que trabalhar é bom. Trabalho dignifica o homem. E é bom. E de fato é bom. Sim. Eu não estou condenando o trabalho. Sim. Mas eu estou condenando, né, a pessoa que ela vive em função do trabalho. Porque pensa comigo o seguinte, para ficar melhor para explicar essa parte. Nós somos várias versões de nós mesmos. Concorda comigo? Sim. Então, por exemplo, né, falando contigo, tem a Cris profissional, mas você tem a Cris mãe, tem a Cris filha, tem a Cris amiga, tem a Cris esposa, tá? São várias versões. Cada uma dessas versões exige algo de você, certo? Sim. Exige algo de você. Só que o que faz todas essas versões se conectarem? O que faz? Todas essas versões serem a Cris. Uma coisa chamada essência. Eu achei que era relógio, porque eu falava, gente, olha, um dia eu tenho que correr. Sensacional. Também, né? Dependendo do momento do dia, você tem que ter coisa de gente workaholic. Exatamente. Mas aí agora você vai entender por que as pessoas se tornam workaholics. Porque ela está desconectada com a essência dela. Quando a pessoa ela não sabe quem ela é com a essência, na essência, quando ela não sabe quem ela é para ela mesma, quando ela não enxerga a humanidade dela, entende, né, a profundidade do ser dela, lógico que assim, quando eu falo profundidade do ser, todos nós estamos procurando isso. Sim. Sabe? Mas quando ela não investe em buscar nisso, ela pega a versão que ela acredita que é mais bem sucedida e ela faz o quê? Traz para o meio. E quando ela traz essa versão para o meio, ela transforma a essência dela, no caso a gente está falando de trabalho, ela transforma a essência dela no trabalho. E aí, já viu aquela pessoa que ela é o trabalho dela o tempo inteiro? O tempo inteiro. Telefone, Cara, não sei o quê. Só porque estou trabalhando. Até na hora de se apresentar. A pessoa vai se apresentar num lugar que não cabe, né? Porque, lógico, tem lugares que são descontraídos e tudo, aí tá com os amigos, aí vai se apresentar. Ah, eu sou fulano de tal, médico. Eu sou fulano, advogada. Sou ciclano, policial. Tá o tempo inteiro com o cartão na mão. Aí tu fica olhando, tu fala, tipo, tá bom, mas eu não perguntei qual que era a profissão da pessoa e tudo. Mas a pessoa, ela já aprendeu a se definir por meio da profissão dela. E ela se define por aquilo. E quando a gente fala de trabalho, como a gente tem essa cultura, né, de que, cara, quem trabalha demais é bem visto e tudo, e é bem visto mesmo. Né? Eu acho que a gente tem que valorizar quem trabalha, mas a gente tem que entender a motivação, tem que respeitar a motivação, os limites como pessoa, essa é a questão. Trabalho é um lugar, você não vive no trabalho, né? Exatamente. Mas se você for parar para ver, aí você tem muita validação com o trabalho. Então quando você chama uma pessoa de trabalhador, é um elogio. Sim. E aí, pô, cara, o cara é trabalhador, nossa, ela é muito trabalhadora. Tudo é um elogio. Então você tem muito trabalhador. E você tem uma validação enorme com isso, que só faz você ficar mais aqui, transformando a tua essência no teu trabalho. Por falar em essência, momento fofoca, Brasil. Momento fofoca, eu preciso te perguntar isso. O Brasil quer saber. Opa. Já que você é especialista em relacionamento, alta performance, por que a Virgínia separou? Olha... O que aconteceu naquele relacionamento?
Porque é composto de um casal, Sim. né? Para quem não sabe, Virgínia é simplesmente a pessoa mais influência, famosa hoje no país, do Brasil. casada com o filho do Leonardo, e acabou o relacionamento, a internet está abaixo, só se fala disso há 72 horas. Exatamente. Olha, é difícil falar porque a gente tem que entender o motivo, né? Tem que olhar para o motivo. Não, a gente não sabe, só vê o anúncio. Então, assim... Mas olhando a rotina de vida daquele casal, o que você diria que poderiam ser as possíveis causas de fim de relacionamento? Bem, primeiro, uma coisa que acontece muito, por ela ser influência, a vida dela é o quê? É divulgar, né? É viver dessa divulgação. Então, o trabalho dela, ela é influência, o trabalho dela é o quê? Ser influência. Então, as pessoas... O que é o produto dela? O que as pessoas consomem? Ela, a rotina dela. Então, ela está sempre mostrando a rotina dela, né, em casa, ela está mostrando a rotina dela no trabalho, ela está mostrando a rotina dela no relacionamento, ela está mostrando o tempo todo essa rotina dela. Então, talvez ela tenha pegado essa área dela mais bem-sucedida e tenha transformado na essência dela. E isso gerou uma desconexão com o ser dela, com a essência. E aí isso acaba influenciando o quê? O relacionamento, porque acaba que o relacionamento, que era para ser uma coisa fluida, se torna uma obrigação de trabalho. Porque as pessoas começaram o quê? A consumir o relacionamento dela. Concorda comigo? Que legal. Tô consumindo o relacionamento da Virgínia. Festa de aniversário. Cara, tu viu o que ela fez? Cara, tu viu a brincadeira que ela fez com o namorado e tal, não sei o que. Os dois têm uma dinâmica legal e tudo. E aí acabou se tornando uma coisa de trabalho mesmo, e uma obrigação. Porque se transformou num produto. E eu tenho que estar sempre apresentando esse produto. E isso gera uma sobrecarga de cobrança muito grande para o casal. Porque eu tenho que estar sempre mostrando que eu estou bem. Eu tenho que estar sempre mostrando que a gente tem um relacionamento leve, brincalhão. Tenho que estar sempre mostrando o que as pessoas querem consumir. Então, assim, né, nessa condição, né, faz muito sentido. Agora, lógico que eu tô falando por alto sem saber a motivação. Olhando o que a gente tá vendo nas redes sociais. Exatamente. Fazendo um apanhado total, né, do que tá acontecendo. Então, né, você consegue ter essa visão geral ali. Mas, né, se eu pudesse sentar com os dois para poder ver, né, aí sim a gente teria um entendimento. Meu filho, metade desse país tá querendo aconselhar esse casal, você não tá entendendo. Mas entende? Mas porque eles se tornaram um produto também. E as pessoas gostaram desse produto que estava consumindo. Assim como eles... Hoje são eles, mas há anos atrás, quantos famosos já não se relacionaram? A galera da Globo. Exatamente, nossa, Globo demais, assim. E, aquelas pessoas olhavam e defendiam aquele relacionamento e tal, tudo. E acabou que aquilo se tornou um produto de venda, porque aquele casal vendia propaganda junto, vendia uma vida junto ali, uma vida aparente, né? Por falar em business e venda, o seu negócio se beneficia do digital hoje? Olha, com certeza. Com certeza. Eu, assim... Que necessidade você sentiu de fazer essa caminhada do físico, né, do offline, para o online? Aonde você sentiu essa demanda da sua clientela? Na verdade... É paciente a cliente? Olha, eu não gosto de falar de paciente, apesar de que na psicanálise a gente utiliza o termo analisando também e tal, alguns usam paciente. Eu gosto de falar de cliente. Né? Porque eu não estou ali presumindo que a pessoa esteja doente. Sim. Entendeu? Mas ela veio procurando para poder trabalhar alguma questão, né, emocional dela, algo que está sabotando o relacionamento dela. E aí seja um relacionamento profissional, um relacionamento afetivo, um relacionamento familiar, né, entre pais e filhos, um relacionamento de amizade mesmo, já aconteceu também. Né? Pessoas que têm dificuldade para fazer amizade, né, já atendi pessoas nessa situação. Então, assim, hoje tem 7 anos, pouco mais de 7 anos que eu atendo nessa área como especialista, né? E a necessidade que eu senti em relação ao digital foi porque, primeiro, tá todo mundo caminhando para isso e é difícil você conversar com uma pessoa que não esteja muito inserida no meio de redes sociais, né? Quem por exemplo, hoje não tem? Quando chega a pessoa e fala, não, porque, cara, eu conheci a menina no Instagram e tal, tudo. Eu mesmo conheci minha esposa em rede social, então... Veja bem, né? O SUS falando mal lavado. Exatamente, eu sou fruto disso. Né? Então, assim, é uma ótima forma de divulgar o seu produto. Eu confesso que até pouco tempo atrás eu era resistente, por isso que eu estudei essa questão de crenças. Eu tinha algumas crenças... Suas próprias crenças. Minhas próprias crenças limitantes e tal, tudo a respeito disso. Eu falei, cara, que besteira, eu estudo isso e não tô aplicando a mim.
Né? Então, bora lá, porque eu também faço terapia, né? Mesmo sendo terapeuta, eu faço terapia. E é importante, lógico. Né? Um terapeuta que fala, eu me resolvo, você desconfia dele. Todo bom terapeuta tem que ter um terapeuta. Né? Muito bom. Então, assim, eu olhei e falei, até falando com a minha terapeuta, falei, cara, por que eu tô me boicotando? E aí eu fui percebendo isso. Eu falei, não, preciso realmente agora passar a investir. Então, eu comecei timidamente, né? E agora eu tô com essa projeção mesmo de começar a escalonar em rede social, né, tudo, investir mais pesado, porque eu entendi a necessidade, eu vi, né, com pouco que eu divulguei, já teve clientes que me procuraram de outros estados e tudo, né, tem atendimentos online, e eu falei, cara, dar resultado é importante, e o mais legal é porque quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu não vi só como uma questão de empreendimento, e eu acho que vários empreendedores vão entender isso agora. Eu vi como uma missão de vida. Cara, não tem 24 horas que eu acabei de ouvir essa palavra. Sabe, eu vi como uma missão de vida. Eu olhei pra mim e eu falei assim, cara, peraí, qual que é a minha missão de vida? Né? O que eu quero pra minha vida? E é curioso porque essa pergunta permeia a humanidade desde muito antes, né? Desde dos primórdios ali. Né? Porque a base da filosofia é o quê? Quem eu sou e pra que eu estou aqui. Né? E que entra no planejamento estratégico, claramente, né? Total. Quem eu sou, né, e tal, e para onde eu quero ir. Missão, visão. Tá? Missão, o que eu faço, né? Visão, aonde eu quero chegar fazendo o que eu faço. E aí eu percebi, né, eu olhando para mim mesmo, falei assim, caramba, eu tenho essa missão, cara, de transformar vidas, de ajudar as pessoas a se relacionarem de maneira, de relacionarem melhor, de maneira saudável, de se relacionarem no amor. Então, se eu tenho essa missão, cara, eu preciso divulgar essa missão, preciso realmente fazer ela acontecer. Então, eu vejo que quando eu estou no consultório, é bacana, pô, nossa, eu amo estar no consultório, eu amo estar ouvindo pessoas, eu amo estar ali ajudando, trabalhando direto, mas eu percebo que eu posso alcançar mais gente, eu posso fazer diferença em mais vidas, eu posso transformar mais relacionamentos, mais pessoas, se eu tiver presente nas redes sociais, se eu estiver me divulgando, porque é onde as pessoas estão olhando, é para onde elas estão olhando agora. E as pessoas estão carentes de conteúdo de qualidade. Sem sombra de dúvida. E eu sei que eu tenho um conteúdo de qualidade para poder oferecer. Eu sei que eu tenho algo que transforma. Porque toda vez que eu atendo, e como eu falei, já tem 7 anos que eu atendo, eu vejo transformações em cada cliente meu, que aquilo, eu vibro com a pessoa. Né? Quando você começa a atender uma pessoa e você percebe que, cara, ela tem uma fobia social, ela não sai de casa desacompanhada, e termina ali, né? Não é que finaliza o processo, né? O processo sempre é constante de conhecimento, mas encerra aquela fase, trabalhou aquela demanda que ela trouxe ali, e a pessoa vira palestrante, alguém que não saía de casa desacompanhado e hoje é palestrante, aí tu fala, cara, isso é sensacional, olha só a transformação que essa pessoa teve, a transformação que a família dela teve. E assim vai, cada relacionamento restaurado, casais que restauram, né, mães que voltam a conversar com os filhos, pais que voltam a conversar com os filhos, né, e profissionais, chefes que conseguem entender a necessidade do seu funcionário. Às vezes ele tem um funcionário maravilhoso que está passando por um momento difícil. Sim. E cara, só que como ele é um cara que, tá fazendo terapia, tá se cuidando, né, é cliente do Léo, tudo, ele consegue olhar para aquele funcionário que mais humano. Ele consegue entender, peraí, né, antes de eu pautar esse funcionário por mim mesmo, de pensar, de julgar ele, de falar assim, no lugar dele, fala sério, eu já dei conta de coisa muito maior, tudo. Nossa, besteirinha, besteira, comparar ele, fala sério, geração mimimi e tal. Lógico, a gente sabe que tem uma geração assim, também, tem, não tô desmerecendo. Mas eu tô dizendo de um funcionário que você sabe que é bom e que tá passando por um momento difícil. Então você olha para ele e fala, e consegue entender, peraí, ei, vem cá, o que tá acontecendo contigo? A pessoa, não, isso aqui não... Sério, o que está acontecendo? O que eu posso te ajudar? Eu estou vendo que você não está muito bem. Você está variando muito de um bom trabalho, você anda muito estressado, você anda muito afastado das pessoas, você anda errando coisas básicas que antes você não errava. O que está acontecendo contigo? Cara, isso transforma, porque aquele funcionário que achava que era só mais um mero elemento de execução, ele começa a se sentir importante. E isso faz com que ele também se sinta parte da empresa.
E a grande questão, lembra que você me pediu 3, né, conselhos? A terceira questão, aquele conselho lá que eu falei, né, empatia, o coração ensinável, e o terceiro é o quê? Cara, a pessoa conseguir incluir os funcionários como parte da visão da empresa. Então, é você saber abraçar ali, incluir, tornar as pessoas parte do teu sonho. Então, o empresário, para além de ser o dono do negócio, ele precisa ser um excelente gestor de pessoas. Olha, se ele não for, se ele reconhecer que ele não é, cara, contrate alguém que é. Porque tem excelentes gestores, né? Mas ele só vai perceber isso se ele se conhecer. Porque às vezes o cara ele tem uma visão magnífica do negócio, um negócio que, cara, tem condição de estourar. Mas ele não tem essa capacidade e ele tem muita dificuldade ainda. Então, até ele começar a desenvolver isso, cara, peraí, por que não contratar alguém que vai passar isso? Para essa pessoa, é muito mais fácil você treinar uma pessoa que vai disseminar a tua visão, os teus valores, né, vai fazer as pessoas, né, que vai ser o ponto de conexão com os teus valores, que vai partilhar ali. Aquela pessoa vai disseminar os teus valores na empresa. Você atende um monte de empresários. E você, como empreendedor, já pensou em desistir? Muitas vezes. Muitas vezes. Você fala assim, cara, que loucura. Né? Você já pensou em desistir? Já. Porque eu também sou humano. Tem momentos que a gente passa por situações difíceis na nossa vida. Tem momentos que você acorda e você, aquelas crenças que já fizeram parte de você, mesmo tendo reprogramadas, quando você está ali numa frequência de tristeza, uma frequência mais baixa e tudo, parece que elas estão ali batendo na porta. Lembra que eu já tive aí? Eu já morei aí, né? Eu já morei aí. Então, assim, e vem pensamento, pô, será que eu sou capaz mesmo? Será que eu estou fazendo diferença? Cara, será que isso vai dar certo? E muitas vezes eu já me peguei pensando nisso. Mas é nesse momento que você se agarra. E aí é muito curioso, porque lembra que eu falei da fé? A fé, a Bíblia, ela fala uma coisa interessante, que a fé vem pelo ouvir. Então, muitas vezes, quem a gente está ouvindo? Muitas vezes eu estou ouvindo, cara, aquela pessoa dentro de mim machucada, amargurada, triste. E essa pessoa é uma pessoa pessimista. Essa pessoa, se eu parar para ouvir ela vai o quê? Ela vai gerar em mim uma crença de que eu não posso, que não dá certo, que não vale a pena lutar e tudo. Mas quando eu decido ouvir aquela pessoa dentro de mim que já foi transformada, que já foi ressignificada, que já venceu, que tem vários históricos de vitórias na vida, essa pessoa renova minha fé. Sim. Mas aí eu preciso ter um relacionamento comigo mesmo, para ouvir essa pessoa transformada, para olhar e falar assim, peraí, calma, não é hora de desistir. Né? Eu tô só no momento triste, eu só tô no momento difícil. Respira fundo e vamos embora que vai dar de novo. Exatamente, peraí, não vou aceitar isso, não vou dar ouvidos para esse tipo de pensamento pessimista. Por quê? Porque, cara, eu sei quem eu sou, eu decido não ser essa pessoa fracassada, e eu decido acreditar em mim. Então, quando você começa a se enxergar, a entender e a se agarrar na tua transformação, lembra que eu falei, você acolhe, mas você não se conforma. Uhum. Você vai mudando. Então, quando você vai se agarrando à transformação que você tem, a identidade de vitória que você assume para si, cara, isso te impulsiona. Isso traz para você, traz a memória que te traz... A força motriz. Traz a memória que te traz esperança. Né? Você traz à memória aquilo que realmente trouxe esperança. Cara, peraí, eu consegui, né? Eu consegui ali, eu fiz tal coisa, eu já venci nisso. Então, peraí, eu sou capaz, eu não vou me conformar com esse sentimento de incapacidade, não. Eu vou. Léo, eu sei que você é um leitor voraz. Sei. Ele é meu amigo, eu sei que sim. Nem todo empreendedor, aqui no Podcast a gente tem empreendedores que nos assistem e que eu recebo de todos os tamanhos. Aquele empreendedor que não pode ir numa consulta, que não tem tempo ou que não tem a maturidade ainda para isso. Sim. Que livros você recomendaria para a pessoa poder ler e ter o despertar? Ótimo. O primeiro deles, eu ia falar do Daniel Goleman, mas primeiro eu vou falar a Bíblia. Tá? Por quê?
Porque a Bíblia ela é a base filosófica hoje da civilização ocidental. Né? Então, ali você vai encontrar muitas riquezas filosóficas na Bíblia. Muitas coisas. Por exemplo, eu falei de trazer a memória que me traz esperança. Isso é bíblico. Eu falei que a fé vem pelo ouvir. Isso é bíblico. São filosofias bíblicas, práticas que a gente aplica na nossa vida. Então, não enxergue só a Bíblia. Quando você está lendo um livro, você quer aprender com ele. Então, pega esse aprendizado e transforma em prática. Então, o primeiro livro que eu recomendo é a Bíblia. Para mim, é o melhor de todos. Mas, Inteligência Emocional, Daniel Goleman, cara, é um livro fenomenal. Recomendo demais. É um livro que ele mudou o jogo mesmo. Ele fez as pessoas enxergarem a gestão emocional de um novo prisma, de uma nova maneira. Então, é um livro que eu recomendo para todo empreendedor. O Poder do Hábito é um livro que eu acho maravilhoso também. Né? Você vai aprender ali a ressignificar o teu hábito, vai aprender a questão de crenças mesmo, né? Você vai aprender ali um pouco na prática, né, disso. Então, é um livro também que eu acho fenomenal. Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Cara, é um livro que eu super recomendo. Ele é um queridão, Ele né? é queridão, cara. Ele é antigo demais e, ao mesmo tempo, é um livro muito atual. Porque relacionamento é atual. Se você pega, eu amo mitologia. Né? Você pega mitologia, cara, mitologia grega, né? Tu olha lá, mais de 2000 anos de mitologia e tudo. Aí você vê problemas de relacionamento lá. Você vê um trai o outro, um tem inveja do outro e tal, não sei o quê. Um casou com não sei quem, que não devia. Tudo. E, cara, o relacionamento sempre teve na moda. Relacionamento sempre teve na moda. Inteligência emocional sempre tiveram na moda. Sempre fizeram parte. Por quê? Porque a gente tem necessidade de se relacionar. Então, é algo que eu falo para as pessoas. Cara, relacionamento, ele é a base da vitória. Mas para isso você tem que aprender a ter um relacionamento consigo mesmo, porque esse relacionamento é a principal base que você vai ter para poder vencer. Eu achei muito bom você falar desses livros e me veio aqui uma demanda. Pensa no empreendedor que vai ter daqui a pouco a festa de final de ano. Uhum. E ele tem uma equipe que dá muita testada, uma equipe que não está conectada, que dá trabalho, que ele recrutou de maneira equivocada. Se ao invés, no final do ano, ele for dar para as pessoas uma garrafa de vinho ou uma caixa de chocolate, ele for dar um livro. Que livro esse empreendedor daria para os seus colaboradores, seus funcionários, que nomenclatura seja que as pessoas utilizem? Que seria bom para a pessoa ela ter esse start de compreender. Você é parte disso aqui. Você também tem seus valores. Você também pode crescer. Você não é... Sai dessa dicotomia de empreendedor, de que um explora, outro é explorado. Que livro, que vídeo, que filme, que coisa você recomendaria para o dono da empresa dar de presente, ao invés de uma boa garrafa de vinho? Cara, interessante. Pode ser junto, né? Sim, eu acho que combina. Olha, se for um livro grande, se a pessoa tiver uma cultura de leitura, porque tem isso, né? Tem funcionário que tem cultura de leitura e tem funcionário que não tem. Né? Funcionário que tem cultura de leitura, de Inteligência Emocional, né? Do Daniel Goleman, é um livro incrível, né? Eu recomendo mesmo. Agora, se a pessoa não tem muita cultura de leitura, cara, O Cavaleiro Preso Dentro da Armadura é um livro muito bacana. Nunca li. Cara, é sensacional, sensacional. Cara, pense num livro gostoso de ler, que você lê assim, você devora... O Cavaleiro Preso na Armadura. Então, assim, é um livro, ele é gostoso a leitura, é uma leitura romanceada, mas ele segue uma linha muito parecida com quem é o monge, o executivo. Sim. Tudo. Então, assim, ele é um livro escrito romanceado para a pessoa se ver no livro. E o nome é muito sugestivo, Cavaleiro Preso na Armadura. Então, é um livro que fala de inteligência emocional, né, que abre a pessoa ali para começar a se ver, a se perceber. Um despertar. É um despertar. Então é um ótimo livro, recomendo demais. Livro muito bom. Agora, de filmes tem assim, eu sou um pouco pé atrás porque eu não sou muito clichê com filmes, tá? Até porque como eu trabalho com relacionamento, tem gente que vira pra mim e fala: Léo, que filme você recomenda? Tem muito filme nessa área de relacionamento que faz um desserviço, que implantam crenças que eu olho e falo, cara... Peraí, vamos reprogramar. Então, se o empreendedor e o seu funcionário assistir O Diabo Veste Prada, vai dar tudo errado. Olha, depende de como ele vai ver, mas, assim, por incrível que pareça, ainda é um filme que ainda tem as suas críticas.
né? Assim, que você ainda consegue tirar aprendizados bacanas. Mas tem outros filmes, assim, de comédia romântica que, pelo amor de Deus, que eu falo, não, cara, isso daí é um serviço. Tanto que, quando chegam pra mim e falam, cara, indica um filme aí bacana, assim, na área de relacionamento e tal. Sério que as pessoas te pedem essas indicações? Não, me dá um filme aí bacana na área de relacionamento e tal, tudo. Cara, Shrek. Pessoal, o quê? É o Shrek, cara, um filme maravilhoso. Dependendo do estágio do teu relacionamento, cara, vai cair com um... Porque ele reflete estados, né? Ele não é clichê e ele reflete momentos de relacionamento, cada filme. Né? O primeiro filme é o momento da conquista. Então, o momento que, assim, cai por terra. Eu acho sensacional a crítica do filme, onde cai por terra a questão do cavaleiro branco, né, do que vai buscar e do tudo. Cara, príncipe encantado e tudo, que vai vencer o dragão. Cara, Shrek chega lá, ele não tá nem interessado na mulher e tudo, ele só quer o pântano dele de volta, e ele não mata o dragão, ele não é um cara heróico e tudo, mas é legal porque ela também percebe que a essência dela talvez não seja da princesa. Sou eu sou, né? Total... Exatamente. Eu falo que eu sou antirromântica. E é maravilhoso isso. E aquilo que antes assolava ela, depois se torna um aliado, que é o próprio dragão. Exatamente. Entendeu? E é maravilhoso. Então, assim, é um livro, um filme incrível. Né? O segundo estágio, cara, conhecer a família, maravilhoso também, mostra a questão de cobrança, expectativa da família em cima das pessoas e tal, tudo. Né? O terceiro filme, ele já fala de você assumir um legado de família também e tal, o que você está assumindo, também reflete muito questão de relacionamento afetivo. Então, cada filme, ele tem as suas nuances e trata de maneira legal, de maneira irreverente, questões de relacionamento. Então, eu não sou muito clichê com relação de filmes, assim, eu recomendaria mais o livro para ler. Eu adorei o Shrek. Não, Shrek eu recomendo, é engraçado, ver a cara dos casais, assim, quando chegam. Tá, não, passa algum filme pra gente ver e tudo. Ah, tá bom, veja Shrek. E a pessoa, e Shrek 2 também. A pessoa, como assim? E o 3? Né? O 3 daqui a pouco. É bem legal. Então, quando o empresário chega lá no seu consultório, estressado, estafado, ele fala, eu não sei o que fazer. Qual é a sua recomendação para o cara conseguir ter 5 minutos de paz sem ter culpa? Cara, eu faço hipnose com ele. Eu já trago uma experiência com hipnose já no primeiro... Gente, eu achei que você ia mandar a pessoa viajar. Você faz hipnose. Eu faço. Porque o que adianta eu mandar a pessoa viajar se ela vai viajar sentindo culpa? Ela vai viajar com o notebook na mão trabalhando. Vou resolver o problema dela? Não, eu vou fazer um desfavor para ela. Porque assim, ela me procura para poder resolver um problema. Eu dou um conselho de amigo para a pessoa, porque um amigo falaria, você precisa viajar, você precisa curtir e tudo. Cara, isso um bom amigo falaria. Mas não se trata disso. Se trata da pessoa conseguir, né, desligar realmente a mente dela ali. Né? Porque pensa o seguinte, a gente não é o nosso trabalho. A gente é um estado. Quando a gente fala de transe vem de transitar. O que o transe hipnótico ele permite? Transitar por estados emocionais. Né? É uma das coisas que o transe permite. Então, essa pessoa que está ali, ela está presa num estado emocional do trabalho. Ela está presa ali naquela versão dela do trabalho. Ela não consegue se desprender daquilo. Então, eu faço um trabalho com ela, inicial, para ela perceber que ela é mais que o trabalho dela. E, ao mesmo tempo, né, usando também a PNL, eu ajudo ela a criar uma rotina dela aprender a ligar e desligar o empresário. Né? Então, peraí, eu não sou empresário, eu estou empresário. Se eu estou, é um estado. Se é um estado, eu posso transitar por ele. Eu posso entrar e sair. Então, eu vou criando recursos para ele poder entrar e sair nesse estado, nessa condição de empresário, nesse estado de empresário. Entende? Então, por exemplo, já viu que quando você vai dormir, você tem um ritual de sono? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu. Eu preciso de um pouco de lavandinha para eu... Pronto. Tem gente que coloca um óleo aromático ali, tem gente que, né, precisa tomar um banho, tem gente que toma um leite quente, né, tem gente que não, precisa da televisão e tudo. Cada um tem o seu, mas o fato é, quando você educa a tua mente já espera que, opa, ele está fazendo isso, vai dormir. É para dormir. Então você educa a tua mente. Vai dormir assim como você acorda. Acordei, a mente está ali meio preguiçosa, opa, peraí, tomou um banho. Opa, tomou um banho, é sinal que tá acordando mesmo. É para valer, não é para ficar preguiçando na cama, não. Opa, já foi lá fazer o café da manhã e tal. Então, assim, tem esses rituais que a gente faz que a mente já sabe que você vai fazer algo e que não vai. Então, eu vou ajudar o empresário a criar um ritual desse também, para ele entender o seguinte, peraí, eu não sou empresário, eu estou. Então, se eu estou, peraí, eu posso entrar e posso sair.
O que eu preciso fazer para entrar? Isso. E aí a gente cria isso, né, desenvolve ferramentas ali mentais para poder, né, fortalecer, ancorar. A PNL fala que é ancoragem, né, chama de ancoragem. A gente cria essa âncora, né, e beleza, aquilo fica... A mente dele vai entendendo, quanto mais ele aplica, que é uma transição, que está transitando para aquele estado. E a mente entende também que ele está saindo desse estado. Certa vez eu atendi um policial, e policial militar, ele usa farda, né? Então, a pessoa, ela vivia a polícia o tempo todo. Vivia, respirava. Tudo, polícia. E aí a pessoa chegou no consultório, cara, por que a polícia é isso, por que a polícia é aquilo, por que o pessoal da polícia e tal, tudo. Aí eu virei pra pessoa e falei assim, ei, quem é você sem a polícia militar? A pessoa, hã? Eu falei, eu já sei que você é policial, mas quem é você sem a polícia militar? A pessoa entrou, ela assim, sabe quando ela paralisa e fica... Hã? Deu o piripaque do Chaves. Exatamente, cara, parece... Só faltou, né? Né? E, cara, ela paralisou. Paralisou ali e começou... Por quê? Porque ela já tinha tanto se definido a partir do trabalho dela que ela não sabia mais quem ela era sem o trabalho. E aí, quando eu mostrei pra ela que ela não era policial, mas que ela estava policial, essa pessoa olhou e falou, opa, peraí, eu sou mais. Teve uma outra ótica. E aí a gente fez trabalhos ali e tudo, quando coloca a farda, fazia o quê? Ouvia tal música e tal, tudo que ela sentia que tinha entrado policial, tudo. Fez um ritual de entrada e outro de saída do trabalho, do serviço dela, né? E não levava isso para casa, começou a não levar mais. E aí foi bacana porque no começo eu ouvia polícia. Aí depois o discurso já mudou. Era outra coisa. Ela, Léo, olha, passou isso e tal, não sei o que, aconteceu tal coisa e tudo mais. Poxa, no meu relacionamento com meus pais e tal, não sei o que, meu relacionamento em casa com os filhos e tudo. Então, a coisa mudou. Ela começou a enxergar que ela era mais do que o trabalho. Mas me conta aqui, Léo. Você que atende um monte de gente, cura um monte de gente, o que é a sua válvula de escape? Sim. Não, você falou que eu curo, deixa eu só corrigir. Eu falo que eu conduzo a pessoa à cura. Né? Eu conduzo a pessoa à cura. Quem escolhe se curar é a pessoa. Porque senão as pessoas pensam que é mágica, né? Eu coloco hipnose, cara, você resolveu o meu problema. Balançou pronto, aqui, né? Balançou e tudo. Não, eu conduzo a pessoa a ela encontrar essa cura que ela está procurando. Bem, minha válvula de escape. Muito bacana essa pergunta, gostei. Olha, tinha uma época que eu jogava videogame, tipo, né, chegava ali, dava uma relaxada, às vezes precisava, né, estourar a cabeça de alguns zumbis ali para poder ficar de boa, tudo, né? Mas assim, videogame era uma coisa que me ajudava a desopilar. Gosto de exercício, né? Então, de fazer uma corridinha também, um exercício físico ajuda muito a regular minhas emoções. Às vezes correr sem pensar em nada. Né, e tudo. Eu adoro. Nossa, é bom demais. Você tá correndo ali, cara, eu nunca fui por aqui, deixa eu ir. Cara, o que tem ali naquele canto ali? Pá, tudo, sabe, um negocinho despretensioso. Pra mim esvazia minha mente. Remar no lago. Eu gosto muito de stand-up paddle. Cara, às vezes eu pego ali e vou remar no lago e tudo. É uma coisa que me desopila. Então, e tem o clássico, né? Sair com os amigos, tomar uma cervejinha, isso também é maravilhoso. Muito bom, Léo. Se você pudesse deixar um conselho para quem tá lá nos assistindo, né, que já tá assim super estafado, dorme 2, 3 horas numa noite, o trabalho tá atropelando, a casa dele tá se atropelando porque ele mais trabalha do que tá em casa, ele mais trabalha do que tá na cervejinha, ele mais trabalha do que faz uma atividade pra ele. Ele não usufrui, né? Tipo, o empresário, ele esqueceu dele, se anulou. Ele vive e respira o business. Que conselho você daria para esse empresário, não para ele corrigir o dia a dia dele, mas para ele conseguir sobreviver, porque daqui a pouco ele vai dar desliga a chave, pá! Bem, eu faço uma pergunta para ele. Para quê? Para que disso tudo? Para que você está fazendo isso? Ah, porque eu tenho que pagar a conta. Entende? Aí continua então, assim, para quê? Porque isso é desculpa. Tá? Isso daí é uma história que ele contou, uma narrativa que ele criou para poder justificar esse tipo de comportamento. Ele comprou essa narrativa para poder justificar o que ele acredita que ele só vai pagar a conta desse jeito. Então, o que eu falo, primeira coisa, eu pergunto para ele, para quê? Para quê? Ou para quem? Porque, eu tô fazendo isso pelos meus filhos. Será que teus filhos querem mesmo que você dê tudo para eles ou querem a tua presença? Será que a tua esposa quer que você dê
todas as joias para ela, leve ela para todos os lugares. Não que as mulheres não queiram isso tudo. Adoro. Né? Inclusive recomendo. Mas, será que a tua presença não é mais importante? Será que a tua presença está deixando de ser o mais importante para você? Então, quando eu pergunto para você, para quê? Para que isso tudo? Aonde isso vai te levar? E não tem problema nenhum ter tudo isso. Não tem. Isso é ótimo. A minha crítica, na verdade, é a motivação. É a motivação. Porque, cara, se a pessoa está fazendo aquilo por uma crença limitante, por que não se engane? Tem gente muito rica com crenças limitantes, que acha que só o dinheiro vai trazer para ela, né, algum benefício, que vai só o dinheiro, né, ou só o trabalho dela vai conseguir trazer para ela uma qualidade de vida. E, cara, eu não estou desprezando o dinheiro é importante, né, todos nós queremos fazer dinheiro, tudo, é muito importante. A minha crítica é a motivação. Porque vai chegar um momento que quando a pessoa está doente, não vai ser o dinheiro que vai fazer diferença. Quando ela estiver sozinha. Quando ela estiver sozinha, quando a família dela deixar ela, não vai ser o dinheiro que vai fazer companhia para ela. Entende? Então, é pensar assim, cara, para que eu tô fazendo isso tudo? Será que de fato é isso? E se inserir nesse pra quê, né? Exatamente. Então, assim, será que eu não tô contando uma historinha para mim mesmo, uma narrativa? Porque é engraçado que eu recebo, né, muita gente no consultório que já vem com uma narrativa pronta. Já tá ensaiado. Já tá ensaiado. A pessoa ela já encontrou a justificativa dela. O mais engraçado foi uma vez que eu atendi uma pessoa que ela tinha um ciúme patológico já, né? E aí a mulher já não estava aguentando mais. E aí ele chegou para mim e falou assim, não, Léo, seguinte, isso que minha esposa fala que é ciúme, na verdade é cuidado. Eu falei, é mesmo, é cuidado? É cuidado. Mas por que cuidado? Aí ele, não, porque você sabe como homem é. Eu falei, não sei não, como é que homem é? Contei pra mim. Aí ele não, pô, homem, né, tu sabe que não perdoa, né? Se a mulher tá dando mole, não perdoa. É mesmo, todo homem é assim? Todo homem é assim. Eu falei, cara, então a gente tem que parar o processo. A gente tem que parar de atender ele. Não, mas como assim? Eu falei, se todo homem é assim, você é o quê? Assim. Assim, você é homem, ele. E aí, pô, tua esposa não merece isso. Aí, cara, e pronto, aí quebrou a argumentação. Não, mas peraí, tudo. Eu falei, cara, peraí. De mais de 3 bilhões de homens que a gente tem no mundo, você acredita que só você presta? E aí a narrativa dele foi se desvencilhando, entendeu? Foi caindo por terra. Então, muitas vezes, por isso que o coração ensinável é muito bacana, porque é quando você está disposto a olhar para si e perceber que você erra. Que muitas vezes você conta narrativas para você para justificar comportamentos que estão te sabotando. E aí você não quer assumir. Né? E às vezes comportamentos que são bem vistos, como o do trabalho. Cara, pessoa que trabalha até tarde, que tem pouco contato com a família, e tal, porque tá trabalhando, tá trazendo renda para a família, tá trazendo dinheiro para a família e tal. Pô, o cara é trabalhador, maravilhoso e tudo. Ah, mas para quê? Será que esse é o caminho, é o único caminho? Ah, não, mas é que só assim eu consigo. Não, será que isso é uma história que tu contou? Porque enquanto você compra essa história, essa narrativa, você encontra justificativa para tudo. Todo mundo. Você encontra a famosa bolha, né? Você cria até uma auto-bolha. Agora, quando você tira a narrativa de lado e olha para si, sem a narrativa, aí você tem que confrontar você mesmo. E, cara, não tem para onde fugir quando você confronta você, porque se tem alguém que sabe tudo que você faz é você. Porque, cara, você acorda com você dorme com você toma banho com você. Você é a pessoa que você mais convive. No entanto, hoje as pessoas insistem, sabe, em ter um relacionamento de elevador com essa pessoa. Sabe qual que é o relacionamento de elevador? Cara, quando você entra no elevador, você é obrigado a estar no mesmo lugar que a outra pessoa, que está vindo de outro andar. Você não escolheu estar ali com aquela pessoa. Sim. Mas você é obrigado a estar ali. Só que o tempo que você tem no elevador não dá tempo de você desenvolver um relacionamento profundo. Então é sempre, oi, tchau, o clima tá quente, nossa, esfriou e tudo. Você não tem tempo de aprofundar um relacionamento. O Flamengo ganhou, o Vascão perdeu. Exatamente. Mas você é obrigado a conviver durante aquele período com aquela pessoa. Agora imagina você conviver a vida inteira com alguém onde você só fala oi, tchau, tá quente, tá frio e você não desenvolve esse relacionamento. Porque você tem medo do que você vai encontrar ou do que essa pessoa vai falar pra você de verdade. Vai virar e falar, você pode contar historinha pra todo mundo aí. Você pode falar essa história pra todo mundo. Menos pra você. Mas e aí? Eu sei. Eu sei que não é assim. Então,
a verdade é que enquanto a gente desenvolve essas narrativas para poder justificar comportamentos, para poder justificar as ações que a gente tem agido, que tem, né, feito com que a gente tenha uma vida não saudável, que tem adoecido a gente, enquanto a gente conta isso, a gente não se abre para o tratar. A gente não se abre para poder buscar uma outra alternativa, uma outra forma de ver. E sempre tem uma outra forma de ver. E às vezes, na grande maioria das vezes, essa outra forma é aquilo que o empreendedor precisa para poder virar a chave do negócio dele. É aquele negócio que ele fala, caramba, eu estava preso a vida inteira nessa prática, nessa forma de agir, nesse jeito de pensar, e agora que eu, mudei, olha só. Achei a solução. Achei. Cara, tava aqui, na minha frente. Muito bom, Léo. A conversa tá muito boa, eu tô adorando. Mas eu tenho sempre uma pergunta de praxe para terminar. Ótimo. Que legado, que marca você quer imprimir na sua história aqui, na nossa cidade, seja no país, seja no mundo, porque você já atende gente em qualquer lugar do mundo pela internet, né? Sim, hoje é bom demais. Qual que seria a marca do Léo Lima que você gostaria de deixar? Cara, a minha marca, eu quero, que é a minha missão de vida, é transformar pessoas, levando elas a terem relacionamentos mais saudáveis por meio do amor. Essa é a marca que eu quero deixar aonde eu passar. Eu quero ser conhecido por isso. Não. Excelente, garoto. Você é nota 10. Eu queria te agradecer. Obrigado. Cris. Foi nota milhão. É sempre bom poder te receber. E sempre que vocês tiverem perguntas, dúvidas, reclamações, choro, lamentação, pode me mandar que eu vou trazer o Léo de novo, a gente conversa, bota tudo aqui na pauta. Acho que eu vou fazer uma só de perguntinhas, Léo. Perfeito. Tipo assim, pode trazer. Né, perguntas dos nossos... Sim. Vamos fazer só de pergunta, aí eu pauto aqui e aí você me responde na lata, que tal? Pô, bora. Pronto, vai ser já muito marcamos bom. o próximo. Sensacional. Bom demais, muito Cris. bom, Léo. Obrigado. Te adoro. Então, não deixe de curtir, assine o canal, compartilhe esse vídeo e se você tiver alguma dúvida, pergunta, reclamação, choro, lamentação, bota nos comentários aqui embaixo que a gente já guarda para o nosso próximo episódio, tá bom? Até a próxima, pessoal. Tchau!